Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos, tradução do original alemão de Vilma Patrícia Mas e Carlos Almeida Pereira, revisão de tradução César Benjamin, Contraponto, editora PUC-Rio, 2006. Sumário. Apresentação Marcelo Jasmin, página 9, prefácio Reinhard Koselleck, 13, parte 1, sobre a relação entre passado e futuro na história moderna. Ponto 1. O futuro passado dos tempos modernos, página 21. Ponto 2. História Magistra Vitae sobre a dissolução dos topos ou do topos na história moderna em movimento, página 41. Ponto 3. Critérios históricos do conceito moderno de revolução, página 61. Ponto 4. Prognósticos históricos nos escritos de Lorenz von Stein sobre a Constituição Prussiana, página 79. Parte 2. Sobre a teoria e o método da determinação do tempo histórico. Ponto 5. História dos conceitos e história social, página 97. Ponto 6. História, histórias e estruturas temporais formais, página 119. Ponto 7. Representação, evento e estrutura, página 133. Ponto 8. O acaso como resíduo de motivação na historiografia, página 147. Ponto 9. Ponto de vista, perspectiva e temporalidade, contribuição à presença historiográfica da história, página 161. Parte 3. Sobre a semântica histórica da experiência. Ponto 10. A semântica histórico-política dos conceitos antitéticos assimétricos, página 191. Ponto 11. Sobre a disponibilidade da história, página 233. Ponto 12. Terror e sonho, anotações metodológicas para as experiências do tempo no Terceiro Reich, página 247. Ponto 13. Modernidade. Sobre a semântica dos conceitos de movimento na modernidade, página 267. Ponto 14. Espaço de experiência e horizonte de expectativa, duas categorias históricas, página 305. Notas, página 329 e fontes 365. Apresentação. Os ensaios reunidos em Futuro Passado apresentam uma expressiva coleção das principais contribuições que marcaram a obra do historiador alemão Reinhard Koselleck, falecido em 3 de fevereiro de 2006, aos 82 anos de idade. A partir de uma pesquisa multifacetada sobre a noção de tempo histórico, Koselleck expõe com toda a sua maestria a riqueza erudita da história dos conceitos e as suas consequências quando articuladas em termos de uma teoria da história. O tempo aqui não é tomado como algo natural e evidente, mas como construção cultural que, em cada época, determina um modo específico de relacionamento entre o já conhecido e experimentado como passado e as possibilidades que se lançam ao futuro como horizonte de expectativas. Por isso mesmo, a história, considerada como conjunto dos fatos passados, ou do passado, como dimensão existencial e como concepção e conhecimento da vida, que permitem a sua inteligibilidade. Deve ser apreendida em sua própria historicidade, constituindo um objeto de reflexão teórica destinado a conhecer os seus limites e as suas consequências. Além de revelarem uma síntese das perspectivas da história conceitual e da teoria da história, os ensaios de Futuro Passado representam também um resumo do próprio percurso historiográfico do autor, que, dedicado ao estudo da linguagem, assinala e conforma as transformações que formaram a modernidade europeia na passagem do século XVIII para o XIX. A tese de doutorado de Koselleck defendia em Heidelberg no ano de 1954, publicada em 1959 com o título Crítica e Crise, Contribuição à Patogênese do Mundo Burguês, Rio de Janeiro, Contraponto e Eduardo, 1999, alcançou grande sucesso editorial ao demonstrar como a formação da crítica ilustrada e da sociedade civil provocariam a crise final do antigo regime e a derrocada do absolutismo como forma legítima de poder político. O trabalho, que viria a ser traduzido em várias línguas, permitiu o primeiro desenvolvimento da semântica dos conceitos fundamentais que orientou a sua investigação científica sobre os significados dos termos decisivos para a gênese da modernidade burguesa. Nota. A tese de habilitação, apresentada por Koselleck em 1965, com o título em alemão, foi publicada pela editora Klett de Stuttgart em 1967, mas permanece com a leitura praticamente restrita aos círculos da língua alemã.
Seu mais importante empreendimento intelectual, a organização, em colaboração com Otto Banner e Werner Conze, do monumental Dicionário Histórico dos Conceitos Políticos Sociais Fundamentais da Língua Alemã, em 9 volumes, 7 com os verbetes e mais 2 com índices, publicado entre 1972 e 1997, teve como principal objetivo conhecer a dissolução do mundo antigo e o surgimento do moderno por meio de sua compreensão ou apreensão conceitual. Em empreitada de notável erudição, com mais de 200 verbetes de cerca de 80 a 100 cada um, essa tentativa de esclarecer conceitualmente, por meio da história dos conceitos, a transformação em direção à nossa modernidade, não quis se restringir a um inventário histórico semântico em si mesmo importantíssimo, dos significados associados aos termos daquela transição. Ao investigar o que é manifesto pela linguagem, pretendeu também compreender os modos pelos quais o mundo moderno tomou consciência de sua própria modernidade, orientando a pesquisa histórica para o pensamento do mundo contemporâneo e indagando em que medida estamos ou não ainda hoje experimentando o mesmo universo de significados. A tese subjacente à história conceitual do autor é a de que, entre a década de 1750 e de 1850, a linguagem europeia, nas suas diversas expressões, sofreu um processo radical de transformação que revela e configura a ultrapassagem dos fundamentos da sociedade aristocrática. Por um lado, a semântica dos conceitos fundamentais dá a conhecer tanto a ressignificação de termos tradicionais adaptados ao novo tempo, como república, revolução ou história, como a invenção de neologismos, socialismo, cesarismo ou comunismo, criados para nomear as novidades da experiência contemporânea. Por outro, ainda mais relevante por suas consequências, a pesquisa descobre que a forma geral da linguagem se modifica ao se submeter a um conjunto de processos simultâneos, como os de democratização, temporalização e ideologização, ao mesmo tempo em que a base de referência dos conceitos se dilata e designa um número ainda mais amplo de atores. Por exemplo, fala-se cada vez menos dos direitos dos ingleses ou dos nobres e mais dos direitos do homem e do cidadão. Os atores se apropriam dos conceitos ampliados para imprimir sentido à experiência contemporânea e reivindicar determinadas perspectivas de futuro. A igualdade, democracia. A linguagem, que é um índice a expressar as mutações em curso no mundo social, é também arma imprescindível nos combates que gestam essas mesmas mudanças. Exemplo paradigmático dessa dupla direção da relação entre linguagem e mundo se encontra no conceito de história. Se até meados do século XVIII o termo história era usado no plural para designar as diversas narrativas particulares descosidas entre si, que a tradição historiográfica acumulara, a história da Guerra do Peloponeso, a história de Florença, etc., conserva que sustenta que, a partir daquela época, é cada vez mais frequente o uso do termo história, no singular, para designar de modo confluente tanto a sequência unificada dos eventos que constituem a marcha da humanidade, como o seu relato, a história da civilização ou dos progressos do espírito humano. A essa singularização semântica da história, com H maiúsculo, que expressa a inclusão de toda a humanidade em um único processo temporal, corresponde à sua transformação em objeto de teorias políticas e filosofias que imaginam poder apreender o passado, o presente e o futuro como uma totalidade dotada de sentido previamente definidos. É a partir dessa mutação de longa duração que se pensará a história como um processo inexorável de progresso e se poderá dizer, por exemplo, uma frase como a de Fidel Castro em sua autodefesa perante o Tribunal de Urgência de Santiago de Cuba no ano de 1953. Condenai-me, não importa, a história me absolverá. O termo história é convertido em instrumento normativo da luta política e será projeto de disputa entre proposições mais ou menos revolucionárias que compreendem a si mesmas como intérpretes fiéis dos verdadeiros propósitos desse processo universal. Se as histórias, no plural, guardavam a sabedoria acumulada pelos exemplos do passado para servir de guia à conduta presente, evitando a repetição dos erros e estimulando a reprodução do sucesso, a história como um singular coletivo tornou-se uma dimensão inescapável do próprio dever, obrigando toda a ação social a assumir horizontes de expectativa futura que a inscrevem como um desdobramento consoante com o processo temporal. Não se trata tão somente de uma alteração nos significados tradicionais,
mas de uma verdadeira revolução nas maneiras de se conceber a vida em geral, de imaginar o que nela é possível ou não, assim como o que dela se deve esperar. É este um dos sentidos em que a história conceitual de Riad Koselleck vai além da pesquisa etimológica ou filosófica, ou filológica, do conceito. Ela é uma pesquisa da consciência humana no seu enfrentamento com as condições de possibilidade da existência daquilo que se é e daquilo que se pode vir a ser. Que o leitor desfrute da excelente oportunidade oferecida por esta tradução brasileira de Futuro Passado, que preenche uma das muitas lacunas imperdoáveis do nosso mercado editorial. Marcelo Jasmin, professor do Departamento de História da PUC-Rio e da IUPERJ. A apresentação. O sumário está na página 7 e a apresentação na página 9 a 12.